Olá, empresários e empresárias, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do BexCast. O BexCast é o podcast do Business Experience Maceió, uma imersão que vai fazer você levar o seu negócio para o próximo nível. E hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, a Amanda Cordeiro, que é pedagoga empresarial, acredito que você nunca nem ouviu falar o que é isso, e diretora do grupo A4, e com o Ricardo Lima, que é consultor do Sebrae e também empresário na área de liderança, além de palestrante e escritor. Então sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do BexCast. E eu gostaria de trazer aqui o tema como tornar a sua equipe um diferencial do seu negócio. Eu sei que treinamento de pessoal e contratação é uma coisa que os empresários sofrem muito, né? E aqui eles dois estão para trazer uma nova visão sobre essa perspectiva. Então, Ricardo e Amanda, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco sobre como o trabalho de vocês agrega nessa questão de tornar a equipe um diferencial do negócio. Vou deixar primeiro as damas, tá? Sem dúvida, logicamente. Então, Amanda. Olá, primeiro eu quero agradecer, né, esse momento, essa presença. E como você citou, pontuou, é algo pouco falado, né? Pouco se sabe sobre essa atuação do pedagogo dentro da empresa. É algo bem recente também. Então, a gente vem trabalhando muito, eu venho buscando, né, passar essas informações para os empresários, né, qual o diferencial, o que é que o pedagogo vem trazer para a empresa. E justamente nesse assunto que a gente traz hoje, né, falando de treinamentos e que diferença, o que a gente pode fazer nesse mundo, né, corporativo. Então, assim, a pedagogia, a gente vem muito e a gente tem muito a tradição da pedagogia do ambiente escolar, né? Então, o pedagogo já vem com esse olhar da aprendizagem, Sim. de que forma esse adulto ele vai aprender, de que forma ele vai absorver esse treinamento, né? É o pedagogo que participa do processo de continuação dos treinamentos, ele vai avaliar se o treinamento realmente funcionou, não sozinho, mas junto com outros líderes, né, da empresa. Sim. Eu falo muito que a gente vem para fazer esse elo, essa união de todos os líderes, né, da empresa. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente, como líder da empresa, como gestor, a gente passa o conhecimento, uma coisa que está muito clara na nossa cabeça e a gente acha que fica clara para o colaborador. E aí, às vezes a gente fala, nossa, mas tá fazendo errado, não tá conseguindo fazer, meu Deus, que dificuldade é essa? Eu já expliquei 10 vezes e não consegue alcançar. E aí, pelo que a gente foi trocando aqui, você veio explicar sobre as diferentes formas de aprender. Exatamente. Né? Não só na parte da educação escolar, né? As crianças, a educação infantil, Fundamental 1, mas quando eles são inseridos, né, no ambiente empresarial, a gente também precisa ter esse olhar e identificar, porque diferente da criança, que muitas vezes expõe, que não está conseguindo entender, né? Expõe para a professora, para a tia, né? Que aquilo não está sendo compreendido, o adulto ele não fala. O adulto ele guarda aquilo ali e a gente já tem que ter o olhar de identificar e de trazer uma nova forma, uma forma diferente. A gente estava até conversando, né, um pouquinho antes daqui da gente começar, que muitas vezes o empresário ele pontua que a palestra motivacional não dá mais certo, não funciona. Então, assim, não é que não funcione, é que aquilo ali é um paliativo, Sim. Né? E não é que não dá certo. Você precisa primeiro identificar de que forma esses meus colaboradores desse setor, de que forma eles aprendem. Né? Será que é através de uma palestra? Será que nesse momento precisa da palestra? Né? E acompanhar. E o motivacional ele é muito pontual. E fora que as pessoas se motivam de formas diferentes. Tem gente que se motiva com um elogio, tem gente que se motiva financeiramente. Tem várias formas diferentes de se motivar. Então, às vezes, a pessoa investe, né, o gestor investe rios de dinheiro para trazer fulaninho, que é nacional de motivação. E, na verdade, acaba sendo um investimento que não tem o retorno esperado, né? E, às vezes, o colaborador está precisando só sentar, conversar, desabafar de alguma coisa que está passando ali, naquele momento, às vezes pessoal, né? Que muitas vezes a gente já chegou até a pensar, você como psicóloga vai
falar bem melhor do que eu, né? Pensar em separar, né, o pessoal do profissional. E eu falo muito e bato muito na tecla que a pedagogia vem para desenvolver primeiro o pessoal, para a gente ter retorno no profissional. Exato, a gente ainda está com esse pensamento cartesiano de que a gente é dualidade, né? E não é, a gente é uno, gente, a gente é uma coisa só, não existe essa separação, uma coisa influencia na outra, pode não influenciar tão forte, mas que influencia sim. E é essa a proposta do Bex, essa é a proposta de trazer para vocês casos reais, para que você cresça como pessoa, para que você possa fazer o teu negócio crescer, porque afinal de contas você é o seu negócio e o seu negócio é você. E aí, por um outro lado, a gente vem a Amanda trazendo essa visão do ensinar, né, do vamos dizer assim, do dar o conhecimento, e aí, Ricardo, você vem trazendo essa questão da liderança, como é que o líder se posiciona. Me fala um pouquinho assim sobre como é que o líder pode motivar a equipe, como pode inspirar. Perfeito, Ana. Primeiramente, prazer aí estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer também, Amanda, conhecê-la aqui nos bastidores. A gente trocou umas figurinhas ali já de fora, né? E o que você falou é essencial, entendeu, Ana? Porque, assim, vou até trazer um exemplo de um acompanhamento que a gente fez até no próprio Sebrae. Uma reunião que a gente fez aí mais ou menos um ano atrás com mais ou menos uns 100 empresários, né? Que a gente tinha participando do programa lá de acompanhamento, né? Voltado para a melhoria da produtividade das empresas. E no caso específico, quando a gente fez um trabalho para eles divididos em grupos verificarem quais eram os principais problemas da empresa, de 16 grupos que tinham, 12 relataram que um problema eram as pessoas, certo? E até aí nenhum problema, eles relataram que os problemas eram as pessoas, mas o problema é que eles relatavam de uma forma que eles se colocavam como parte excludente do problema, né? Como se as pessoas fossem o problema e eles fossem a solução. Como se eles não tivessem nada a ver com o problema, né? E eles não percebendo que eles eram parte integrante. Então, assim, quando você fala para mim qual é a função da liderança, ela é total. Você mesmo falou, a parte da motivação, eu costumo separar as duas coisas, né? O que é a motivação, o que é o engajamento, né? A motivação, como você falou, ela é individual, de cada um. Eu me motivo com uma coisa, você com outra, a Amanda com outra, talvez nós trabalhamos juntos e nós sejamos motivados por coisas distintas. E cabe ao líder, né, enxergar isso em cada um. Como é que ele vai enxergar o que motiva cada um de nós? Como vai ser feito isso? Eu não entendo que não existe forma melhor do que ele perguntar, né? Não existe ainda, né, essa estratégia de comunicação mais rudimentar que existe, e é a melhor, que é você se aproximar e você conhecer, né? Então, você precisa conhecer nossos liderados, né? A gente precisa gastar tempo com nossos liderados, certo? Quando a gente fala de se envolver com pessoas, de se preocupar com pessoas, né? Não é passar a mão na cabeça dos empregados, falar todo mundo bem, mas é simplesmente a gente gastar tempo com eles. Entender que a gente precisa conhecer ele um pouco mais além do que simplesmente quem é ele, o nome, se tem 2 filhos, onde mora. A gente precisa um pouco mais, quais são os sonhos deles, o que eles anseiam, quais são realmente os interesses deles, né? E isso cabe ao líder realmente se preocupar com isso, né? E nessa ótica, diferente do engajamento, que o engajamento já é algo mais coletivo, né? Já envolve alguma coisa mais relacionada ao propósito, né? Eu costumo dizer que o engajamento ele é como se fosse o vento, né? A gente não enxerga, a gente sente, né? E você vai enxergar as consequências dele ou não, né? Como o vento, né? Balançando as folhas e tudo mais. Muito interessante. E nessa lógica, a gente não consegue ter um engajamento da nossa equipe se não tiver uma atuação do líder muito clara. É como se fosse uma analogia, né, de 2 contas no Instagram. Imagine que vocês têm 2 contas no Instagram. Uma conta A e uma conta B. Vocês têm o mesmo número de seguidores, né? Aí a Amanda tem na conta dela lá, cada postagem que ela faz, ela tem mais ou menos em média lá 500 interações, né, comentários, curtidas e tudo mais. A sua conta você tem em torno de 50. Aí eu pergunto para vocês, qual das 2 contas de vocês tem maior engajamento? Naturalmente a conta da Amanda, né? 500 interações. Aí a gente vai fazer uma análise um pouco mais complexa. Será que a Amanda deu sorte? Lembrando que os seguidores de vocês são o mesmo número. Sim. Será que a Amanda deu sorte dela contar com pessoas geneticamente engajáveis, né? Mais motivadas por genética do que você, e você deu azar? Ou será que a Amanda toma algumas práticas, faz algumas práticas, toma algumas ações que criam esse engajamento, né? Ela vai lá analisando o Instagram como referência, abre uma caixa de pergunta, vai lá, mostra os bastidores, responde um comentário lá, né? De repente o
o seguidor espirrou e ela já dá saúde, né? Que a gente vai brincar, né? Tudo mais. E, então ela tem uma série de ações. Eu costumo traduzir essa série de ações em uma única palavra, é pertencimento. Né? Cabe ao líder, né, no caso específico, né, o influenciador, ele adotar uma série de práticas que vão criar um ambiente de pertencimento, que vão gerar esse engajamento dos seguidores. É algo instintivo e automático, é meio que natural, né? De forma natural, assim. Você perguntar para os seguidores, eles não sabem nem quando é que começou a se engajar, mas foi um ambiente instintivo. Sim. A mesma coisa serve para o ambiente de liderança. Cabe ao líder construir uma série de práticas que vão criar esse ambiente de pertencimento, que vão fazer com que os liderados engajem. É algo instintivo também. É muito interessante essa questão. Essa semana eu estava pensando numa coisa sobre essa questão do pertencimento, como isso é forte, né? Antes, eu tinha um celular do sistema Android. Porque eu sou daquele tipo de pessoa assim que eu compro o mais moderno, passo a eternidade, quando o negócio para de funcionar, eu vou comprar outro. E aí estavam me cobrando, Ana, você tem que comprar um iPhone, Ana, você tem que comprar um iPhone. Aí eu, ai meu Deus, vou ter que ir pro iPhone. Fui, mudei de sistema. E aí eu comecei a perceber algumas facilidades que tinha no sistema Android que não tem no iPhone. Tipo, uma coisa besta que me facilita a vida. Tipo, quando eu boto lá para colar, no Android ele tem as 10 últimas coisas que eu copiei para eu colar. Então, tipo, às vezes eu quero um negócio que está um pouquinho lá atrás, eu consigo colar. E no iPhone não tem essa funcionalidade. Aí meu pai eterno, eu vou ter que procurar esse link de novo, 10.000 vezes que eu procuro esse link. E aí, o negócio, ele pareou com o carro, eu tentando tirar, que eu não queria que ele pareasse com o carro. E eu sem saber, eu desliguei o Bluetooth não desligava e continuava. E o meu pai eterno, eu fui para esse tal de iPhone, que todo mundo é louco, mas ele não está facilitando a minha vida. Como que essa coisa de... Não, porque tem que ter um iPhone. Esse negócio do pertencimento é forte. Porque no final das contas, aquilo mais me complicou do que me facilitou. Né? Então, as pessoas, elas são ávidas por se sentir pertencentes. Sem por dúvida. não, peraí, esse é o meu clã, esse é o meu grupo, essa é a minha comunidade. Elas são ávidas por isso. E a gente pode, levando isso que você está passando, a gente levando para a empresa, muitas vezes a empresa implanta coisas por questões de pertencimento e por ver que está dando certo numa outra empresa, por não conhecer, né, os seus colaboradores, os seus líderes, os seus coordenadores, enfim. Então, trazem, às vezes eu falo de um sistema, um simples sistema, Sim. né, de gestão. Às vezes eles trazem algo, mas por isso, porque todos estão usando e muitas vezes eles não analisam e não vão, peraí, mas deixa eu ver aqui a minha empresa. Quem são os meus colaboradores? Quem são os meus líderes? Esses coordenadores. Eu consigo aplicar aqui, né, levando para a empresa. Sim. Muitas vezes eles não fazem isso. E às vezes tem coisas simples, Amanda, Ana, assim, são coisas simples, a gente pensa em algo muito complexo, mas o pertencimento são uma série de ações, né? Ou seja, são diversas coisas. Eu costumo dizer que é como se fosse a gente escovar os dentes, né? Ou seja, o que faz com que os nossos dentes não caiam é a gente escovar eles. Não é a gente ir ao melhor profissional, o dentista das celebridades, né? Ou seja, não adianta. Se você não escovar os dentes direito, não tem jeito. E a liderança, às vezes, ela quer dar aquele tiro certeiro de algo que vai revolucionar a empresa dela. Mas não é. É escovar o dente. São ações. Para analisar o conceito de escovar o dente. É uma ação ridícula, né? Você 2 minutos pega isso aqui e faz isso aqui no dente. O segredo é a constância, né? É a consistência dos atos, todo dia fazendo a mesma coisa, certo? Mas às vezes o líder não quer pagar esse preço, como a gente estava conversando antes, né? De repetir isso, de fazer isso acontecer, tudo mais. E o pertencimento nesse aspecto, eles são uma série de práticas. Eu estava atendendo uma empresa no semestre passado que os empresários eram um casal de empresários, eles muito animados, eles interessados, eles tinham condições financeiras, tinham recursos, eles estavam pensando era uma empresa de bolo na Jatiuca, uma empresa grande, né? Tinha uma cozinha industrial, lá tinha mais ou menos uns 7, 8 funcionários na área de cozinha. Eles queriam fazer o problema deles era engajamento de funcionários, eles percebiam que os funcionários não estavam muito engajados, e eles estavam pensando em fazer uma série de obras na cozinha, né? Pintar a parede, trocar a coifa, tudo mais. E eu estava numa reunião comigo, eles fazendo uma série de definições, vamos fazer isso. Quando eles terminaram, eu falei, gente, eu acho perfeito, vocês estão engajados, vocês estão animados, mas pensem nisso, só que antes de vocês fazerem, vocês vão perguntar para os empregados de vocês. E talvez os empregados de vocês deem as mesmas respostas. Trocar a coifa, pintar o teto, mas quando vocês fizerem isso, após ouvir eles, você vai criar esse pertencimento. O cara vai perceber o seguinte, eu sou ouvido nessa empresa, né? O chefe me ouviu e ele fez. Talvez se fizesse a mesma coisa sem ouvir eles, o resultado seria o mesmo, mas o empregado
responderia assim, cara, parece que eu não sirvo para nada, né? Ninguém me pergunta nada aqui, né? Sim. Então, são exemplos como esses que constroem esse pertencimento, que vão gerar um engajamento no futuro. E não só engajamento, às vezes é motivacional. Algo como Sim. isso, uma simples conversa, uma simples opinião para uma reforma, né, se torna motivacional para você ir todo dia e dizer, poxa, eu escolhi a tinta dessa parede que eu estou aqui, né, produzindo, né? Então, assim, é exatamente isso. Maravilha. Eu queria também saber de vocês como que a gente pode usar a pedagogia e a liderança para a gente ser um pouco mais, como que eu posso dizer, mais estratégico numa coisa que eu sinto dificuldade, que é recrutamento. Cara da Amanda foi ótima. Eu posso começar, Amanda? Eu acho que assim, Ana, recrutamento é uma questão interessante, tá? Eu gosto sempre de trazer alguns exemplos porque acho que fica mais claro o entendimento para as pessoas, né? Eu tenho uma abordagem muito prática de liderança, assim. Durante 10 anos da minha vida eu pude liderar no ambiente da Petrobras, né? Comecei no Rio de Janeiro lá no ano de 2009, 2010, e depois 10 anos seguintes liderando em grandes empresas, na Petrobras essencialmente, no sistema Petrobras, mas em grupos diferentes, né? Sim. Na área de operacionais, áreas industriais e áreas de vendas. Então, assim, quando você parte para essa lógica do recrutamento, tá? O líder, né, ele precisa entender que o trabalho dele não termina quando ele seleciona o funcionário, né? O trabalho dele só começa quando ele seleciona o funcionário, certo? Então ele tem que fazer, para mim, a chave da questão, dentre várias questões que precisam ser tratadas, mas é a integração do funcionário, certo? Se você, líder, não entender que você precisa participar e precisa realmente integrar esse funcionário para ele se sentir participante e pertencente àquela empresa, os resultados vão vir muito mais rápidos, né? E esse empregado vai conseguir trazer retorno para a empresa de uma forma mais segura, certo? Empresas que eu já atendi que não tinha essa preocupação, às vezes o líder, né, o dono da empresa, estava no ambiente, ele está localizado na empresa e ele contrata e seleciona novos empregados. Um novo empregado chega e ele não recebe esse empregado. Ele está na empresa, ele está ali, ele pode atender, nem que seja 5, 10 minutos, né? Isso faz uma diferença. Eu tenho certeza absoluta que se nós formos lembrar aqui das nossas experiências profissionais, né? De alguns momentos, se a gente parar aqui para analisar 10 momentos das nossas empresas, com certeza o primeiro dia vai estar num desses, porque o primeiro dia é muito relevante. É aí que a gente vai conseguir relembrar coisas. E eu lembro do primeiro dia meu de trabalho, eu estava doente, eu fui trabalhar, e todos nós temos histórias assim. Então, se você chega no seu primeiro dia de trabalho, você é recebido pelo teu chefe, ele dá um bom dia para você, ele te apresenta algumas coisas rápidas, isso faz toda a diferença. É um ponto inicial de um processo, de um início de um engajamento perfeito, né? Essa integração é fundamental para que a gente possa fazer recrutamento, a seleção e a integração do funcionário. Legal. Eu acho que é uma tarefa muito difícil o recrutamento, porque por mais que a gente coloque uma equipe, como uma psicóloga na hora de recrutar, uma pessoa do RH, ou seja, a pedagoga, é no dia a dia que a gente vai ver se realmente a gente fez a seleção correta. Sim. Né? E eu não falo assim por capacidade, né? Eu não falo assim de currículo, porque assim, muitas vezes, eu falando pelo Grupo A4, por ter tido empresa, por ter tido uma escola, eu já fui dona de escola por 12 anos, e eu sempre preferia pegar com poucas experiências. É o que eu gosto, mas por quê? Porque eu acompanho. Eu sempre gostei de acompanhar. Eu preferia desenvolver, de acordo com a metodologia da escola, de acordo com como eu trabalho dentro do Grupo A4, eu prefiro desenvolver e que ele cresça junto comigo, do que muitas vezes olhar o currículo e contratar pelas experiências que tem. Então, assim, eu sou uma gestora, eu sou ali que eu gosto de acompanhar de perto. Então, para mim, isso eu vi que facilitou e facilita muito para mim quanto gestora, né? Então, assim, não é fácil recrutar, né? E não é fácil você liderar. Liderar dá trabalho, dá muito trabalho, né? Você tem que estar disposta a realmente gostar de pessoas, porque senão não anda. Eu falo. Só para complementar, Ana, assim, eu acho que é o seguinte, o engajamento ele vai começar até antes mesmo de você recrutar o seu funcionário hoje em dia, né?
porque a gente está lidando com gerações diferentes, né? São gerações diferenciadas, que analisam a empresa com uma outra ótica, né? Eu costumo dizer, até atendendo algumas empresas, para alguns empresários que precisam contratar a gente, falando, é quase que ao contrário, né? Antigamente a gente dava oportunidade para os jovens. Hoje em dia os jovens nos dão oportunidade para as empresas, né? Ou seja, quase que, ó, eu vou gastar o meu tempo para te dar uma oportunidade para você me entrevistar. É quase isso mesmo. E assim, então vale o empresário entender, analisar esse jovem de uma forma um pouco mais... entender o seguinte, como é que eu atraio esse cara até para o meu processo seletivo? Entendi. Como é que eu consigo atrair ele, né? Desde uma ligação, ligando, marcando com ele no horário certo, aquele processo convencional que você manda um e-mail e 2 horas você aparece no meu escritório, isso assim, tende a cada vez ser menos efetivo, certo? A gente tem que ter um processo mais próximo até mesmo do nosso candidato à nossa vaga. Legal. Gente, nosso papo está maravilhoso, porém... está chegando ao fim. E aí, ó, vocês viram que conteúdo riquíssimo aqui a gente teve sobre essa questão do treinamento e diferenciação através da sua equipe. Então, Amanda e Ricardo. A Amanda vai estar conosco no palco do Bex como palestrante e o Ricardo na nossa roda de insight. Gente, roda de insight também é riquíssimo. Todo o conteúdo do Bex foi pensado especialmente para que você tire vários insights, tire vários aprendizados daquele dia imersivo e que você aplique no seu negócio. Então, já saia do Bex com uma lista de coisas para aplicar no teu negócio para você poder ir para o próximo nível. Não só no seu negócio, mas também investindo em você. E eu queria, Amanda, que você e Ricardo também, vocês encerrassem falando um pouquinho mais, assim, só um gostinho, né? Porque já foi bastante. Só um gostinho do que as pessoas vão ter na tua palestra e falando tuas redes sociais e encerrando, assim, esse momento você também, Ricardo. Mas eu vou dar a voz, né, para a moça aqui primeiro. Obrigada. Bom, agradecer mais uma vez, né, o meu Instagram é o amandacordeiro.alves. Lá eu falo muito sobre a pedagogia empresarial, mas é um público diferente, que é mais para estudantes, né? E agora, nesse momento, eu vou partir para essa educação empresarial, né? Para que o empresário saiba realmente o que é que o pedagogo pode auxiliar nessas estratégias, né, no crescimento da empresa. Sim, porque a Amanda, antes, ela era apenas pesquisadora da área de Sim. pedagogia, tá? Já escreveu livros, já deu aula em universidade e agora ela está trazendo esse conceito super inovador. Ela é, acho que, a primeira do Nordeste, não é isso? Eu acredito, assim, eu ainda não fiz muitas pesquisas em relação... Ela é muito, assim, Modesta. comedida, mas ela é a primeira do Nordeste na área de pedagogia empresarial e está trazendo esse conceito agora realmente para as empresas, saindo da área acadêmica e indo para as empresas. Isso, então a função é exatamente essa, né? Mostrar um pouco da minha trajetória, né? Desses avanços, da descoberta da pedagogia empresarial e o que a pedagogia pode fazer dentro da empresa, né? Para que a gente alcance esse sucesso, que eu acho que quem procura, quem vai para o Bex é exatamente isso que quer, né? São estratégias e o que vai ajudar nesse caminho para o sucesso. Isso aí. Bom, Ana, primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Assim, as minhas redes, quem quiser me seguir é Lidere na Prática, tá? Meu Instagram, tá? O LinkedIn também é Ricardo de Oliveira Lima, meu nome completo. Mas segue no Instagram lá que tem todos os links. E estender esse convite mais ou menos para o pessoal, né, para que eles possam estar presentes aí no Bex no próximo sábado. Vai ser um momento muito interessante, muito grandioso, não apenas das palestras em si, mas da troca de conhecimento, certo? Se pudesse falar uma única coisa assim, adicional com relação ao que eu gosto de falar, que é esse engajamento que eu acho que é fundamental para o crescimento, né, das empresas, né, com as pessoas, né, com os funcionários. Todos os funcionários de vocês são pessoas, né? Então a gente precisa entender as pessoas para que elas possam realmente, as empresas possam realmente evoluir. Então, no sábado lá, no momento que for pertinente lá, que a gente puder trocar uma ideia, a gente vai falar um pouco de como fazer isso na prática, né? Uma abordagem prática, saindo do ambiente teórico, de livros e de conhecimentos, né, universitários, mas uma coisa prática de o que pode dar certo, o que vocês podem fazer na vida real de vocês, de forma objetiva, prática, para que vocês alcancem resultados. E que possa ser um sábado maravilhoso aí, de muito crescimento para todo mundo, que todos possam aproveitar muito e fazer as suas empresas decolarem nesse processo futuro aí. O Ricardo já deu o bizu, né? Business Experience, porque é uma
experiência. É através da experiência. Não é teoria, não é blá blá blá. É conhecimento de verdade de quem aplica e tem resultados com isso. E vai ensinar você a ter alguns insights para já aplicar na tua empresa e já ter resultados com isso também. Então, nós esperamos você agora, nesse sábado, dia 15 de junho, no auditório da Norcom, a partir das 9 da manhã. Faça a sua inscrição. Os ingressos VIPs, né? Porque a gente está falando de pessoas. O VIP dá acesso vocês aos palestrantes. Então você vai ter um network riquíssimo de muita qualidade. E eles já estão acabando. Então, vai lá no site, no Instagram, @BExperienceOficial. Lá tem todos os links para você comprar. E os palestrantes têm um link de desconto. Se eu fosse você, eu seguia lá eles e ia pedir o link de desconto para ter tanto o VIP quanto o Start com desconto. Então, segue lá o @ do Bex. Segue o meu também, @AnaHelenaPaz. E aguardo vocês neste sábado no Business Experience.